Olá, hoje daremos continuidade ao estudo da disciplina de Direito Societário e iremos tratar da chamada sociedade em conta de participação, também uma sociedade não personificada prevista no nosso sistema. Sociedade em conta de participação é uma sociedade bastante antiga, prevista no nosso sistema desde o Código Comercial de 1850, todavia ainda muito utilizada. Por quê? Porque ela possui características que só ela tem. E aqueles que buscam essas características, obviamente que têm a sociedade em conta de participação como única opção. A sociedade em conta de participação está prevista a partir do artigo 991 do nosso Código Civil e que prevê o seguinte: na sociedade em conta de participação, a atividade constitutiva do objeto social é exercida unicamente pelo sócio ostensivo, em seu nome individual e sob sua própria e exclusiva responsabilidade, participando os demais dos resultados correspondentes. Parágrafo único. Obriga-se perante terceiro tão somente o sócio ostensivo, e exclusivamente perante este o sócio participante, nos termos do contrato social. Explicando isso, esta é uma sociedade, portanto, que detém duas categorias distintas de sócios: os sócios ostensivos e os sócios participantes, não tendo ela personalidade jurídica, não é uma sociedade personificada. E por isso, no artigo 992 e o 993 expressamente dispõe que a constituição da sociedade em conta de participação independe de qualquer formalidade e pode provar-se por todos os meios de direito. Eu não preciso ter um contrato firmado por escrito de sociedade em conta de participação para a sua criação. E isso não se confunde com a sociedade em comum, porque aqui nós estamos tratando de uma sociedade expressamente prevista na lei que não exige uma formalidade para a sua constituição, desde que siga as características que iremos estudar. Artigo 993. O contrato social produz efeito somente entre os sócios, e a eventual inscrição do seu instrumento em qualquer registro não confere personalidade jurídica à sociedade. Aqui ainda deixa mais claro que este contrato social produz efeito apenas entre os sócios, entre os participantes deste negócio, e não há criação de uma pessoa jurídica. Mesmo que se pegue o contrato e se leve a registro perante um órgão qualquer que seja, não conferirá personalidade jurídica a essa sociedade, porque quem confere a personalidade jurídica é a lei, e a lei aqui, nesse caso, expressamente dispõe o oposto. Explicando em termos esquemáticos como funcionaria essa sociedade. Como vimos, é uma sociedade que tem duas categorias de sócios, chamado sócio ostensivo, que é quem exerce a atividade em seu nome individual sob sua própria e exclusiva responsabilidade, e por detrás dele nós temos os sócios participantes, que não possuem qualquer responsabilidade perante terceiros, mas apenas perante o sócio ostensivo nos termos do contrato social. Ou seja, quem se relaciona direta e pessoalmente perante terceiros, que potencialmente podem se tornar credores, são os sócios ostensivos. Por isso do nome, ostensivo, aquele que ostensivamente aparece e se relaciona com terceiros. Por detrás dele nós temos os chamados sócios participantes, que antigamente eram chamados de sócios ocultos pela lei antes do Código Civil. E tínhamos o contraponto, tínhamos o sócio ostensivo, que aparece, e aquele que não aparece, o oculto. O nosso legislador atual do Código Civil optou por chamar de sócio participante, até em homenagem ao nome da sociedade em conta de participação. Quem tem a participação, os sócios participantes, que participam dos resultados da atividade econômica exercida pelo ostensivo. Ou seja, nessa sociedade, quem exerce a atividade econômica é o ostensivo, em seu nome. O risco da atividade é dele. Ele é quem justamente se relacionará com terceiros. E os sócios participantes, em troca de alguma coisa, terão uma participação nos resultados desse empreendimento. É uma sociedade muito utilizada porque ela é muito versátil, exatamente dentro da ideia de que nós temos aqui a possibilidade de termos uma sociedade não personificada, que não leva-se a registro a lugar algum, e que, mesmo assim, garante a
mais de uma pessoa, o direito de participar dos resultados de uma determinada atividade. Exemplo, imaginemos um empreendimento imobiliário onde você tem o proprietário de um imóvel e uma construtora. A construtora quer, por exemplo, construir um prédio neste imóvel. E o proprietário do imóvel, do terreno, pensa assim: bem, você, ao construir este prédio no meu terreno, você terá um resultado econômico decorrente da venda dos apartamentos que me parece muito interessante. Então vamos combinar o seguinte: vou te transferir a propriedade do terreno, em troca, você me considerar, digamos, 20% do valor das vendas desses apartamentos. E a construtora concorda com isso. Então, nesse meu exemplo, a construtora seria a sócia ostensiva e o sócio participante seria o proprietário daquele terreno. Então, nesse acordo, o sócio participante, proprietário do terreno, transferiria a propriedade do terreno para a construtora. E a partir daí, a construtora, sendo a nova proprietária do terreno, construiria o prédio. Ou seja, quem vai comprar o material para a construção, quem vai contratar os funcionários, engenheiro, arquiteto, pedreiro, quem vai gastar com publicidade, quem vai arcar com os custos das vendas no que diz respeito a toda a parte burocrática, enfim, para a realização dessa atividade, é a construtora. Quem vai eventualmente se relacionar com ela terá ela como devedora. Imaginemos funcionários. Uma eventual reclamatória trabalhista é contra o seu empregador, que no caso seria a construtora, ou eventuais tributos incidentes sobre a operação são de responsabilidade exclusiva da construtora. Quem vendeu o material para a construção, cimento, tijolos, enfim, todo o material necessário para a construção do prédio, também terá a construtora como a devedora. E, uma vez que ela construiu o prédio, vende os apartamentos. Ao vender os apartamentos, deverá ela repassar ao sócio participante, aquele antigo proprietário do terreno, como combinado, os 20% relativos à venda, que é a participação dele no negócio. Então vejam aqui que a relação do participante com o ostensivo é apenas e tão somente uma relação entre os dois. O participante não tem nenhuma relação, nenhum vínculo com os terceiros que contratam com a sociedade construtora, nesse meu exemplo, com o sócio ostensivo. O sócio participante, a relação dele é exclusivamente com o ostensivo. Eventuais obrigações que ele assume perante o ostensivo, não perante terceiros. E não apenas porque o terceiro não conhece a existência do participante. Pode até vir a conhecer. O fato é que o participante não tem nenhuma obrigação perante terceiros, mas apenas perante o sócio ostensivo. Quem assume as obrigações em seu nome individual e sob sua própria exclusiva responsabilidade perante terceiros é o ostensivo. Parágrafo único do 993. Sem prejuízo do direito de fiscalizar a gestão dos negócios sociais, o sócio participante não pode tomar parte nas relações do sócio ostensivo com terceiros, sob pena de responder solidariamente com este pelas obrigações em que intervier. Então, voltando ao nosso esqueminha anterior. Percebam que quem está à frente da atividade é o ostensivo, e é ele que se relaciona com terceiros. Se o sócio participante, ao invés de ficar atrás do ostensivo, na verdade, estiver ao lado dele, exercendo junto à atividade econômica perante terceiros, ele não é participante, ele é um sócio ostensivo. Por mais que, eventualmente, no contrato, no documento que tenham realizado, tenha sido qualificado como participante. Se ele age como um sócio ostensivo, responderá ele como sócio ostensivo, ou seja, de forma ilimitada pelas obrigações assumidas. Então, nesse caso, o participante está proibido de tomar parte nas relações de negócio praticadas pelo ostensivo, sob pena de passar a responder com ele solidariamente por essas obrigações, porque passará a ser tratado também como um sócio ostensivo. Artigo 994. A contribuição do sócio participante constitui, com a do sócio ostensivo, patrimônio especial objeto da conta de participação relativa aos negócios sociais. Ou seja, em termos contábeis e no que diz respeito às obrigações e direitos existentes entre os sócios, todos os bens, direitos, obrigações assumidas em decorrência da sociedade em
conta de participação são tratadas como um patrimônio especial para efeito de cálculo de resultados para efeitos tributários, bem como para eventual distribuição de resultados, lucros, ou mesmo para se cobrar responsabilidades e obrigações de acordo com o contrato firmado entre essas partes. Essa especialização patrimonial, de acordo com o parágrafo 1º, somente produz efeito em relação aos sócios. Como disse, a sociedade em conta de participação é uma relação entre sócio ostensivo e participante. Não tem nada a ver com os terceiros, que se relacionam apenas com o ostensivo e com ele tem alguma relação. Essa especialização patrimonial é apenas e tão somente para efeitos de resultados e obrigações existentes entre ostensivos e participantes, não perante terceiros. E aqui uma curiosidade quando eu mencionei em relação a resultados, inclusive para efeitos tributários. Apesar de não ser uma sociedade personificada, há alguns anos já exige-se da sociedade em conta de participação a existência de um CNPJ, ou seja, o seu registro perante a Receita Federal. Na verdade, quem o faz é o sócio ostensivo, que inclusive é o responsável tributário por todas as obrigações assumidas em decorrência deste negócio, mas terá ela, sociedade em conta de participação, um CNPJ próprio, inclusive para efeitos de tributação, a adoção do regime tributário do negócio que a sociedade em conta de participação desenvolve, distinto dos demais negócios praticados pelo sócio ostensivo, que não tenham relação com a sociedade especificamente, bem como para legitimar eventual distribuição de lucros ao sócio participante. Apesar de suas características, é ainda uma sociedade, como tal, as regras no que diz respeito à distribuição de lucro também valem para a sociedade em conta de participação. Muitos autores, inclusive, defendem que a sociedade em conta de participação seria um mero contrato bilateral e não um contrato plurilateral como as clássicas sociedades, porque nós temos aqui uma relação onde temos dois lados opostos. O sócio ostensivo de um lado, o participante do outro. O participante entrega algo ao ostensivo em troca de uma participação dos resultados da sua atividade, ou seja, típico negócio bilateral. Parágrafo 2º do 994. A falência do sócio ostensivo acarreta a dissolução da sociedade e a liquidação da respectiva conta, cujo saldo constituirá crédito quirografário. Se o ostensivo é quem exerce a atividade econômica, obviamente que se decretada a falência dele, não terá ele como continuar a atividade econômica, o que acarreta automaticamente a dissolução da sociedade em conta de participação da qual ele era um sócio ostensivo. Naquele meu exemplo hipotético, se a construtora tivesse sua falência decretada, é óbvio que ela não teria condições de dar continuidade à atividade com a construção do prédio, muito menos distribuir os resultados perante o sócio participante. E nesse caso, o que aconteceria seria apurar o valor de eventual crédito que aquele sócio participante teria em decorrência daquele patrimônio especial separado, né, ali para efeitos de resultado, que nós já tratamos, e verificar se ele é credor de alguma coisa. Se existir um valor em favor do sócio participante, ele será tratado como um credor quirografário na falência. O que é um crédito quirografário? Crédito quirografário é um crédito comum, ou seja, não é um credor trabalhista, nem decorrente de acidente de trabalho, não é um credor com garantia real, não é um credor tributário, não tem privilégio especial, não tem privilégio geral, ou seja, ele é a base da pirâmide, é um credor comum sem nenhum tipo de prerrogativo. Parágrafo 3º. Falindo o sócio participante, o contrato social fica sujeito às normas que regulam os efeitos da falência nos contratos bilaterais do falido. E aqui destaco o seguinte. Primeiro, como já vimos, considera-se empresário quem exerce profissionalmente atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens ou de serviços. Nesse caso, quem exerce atividade econômica é o ostensivo. Portanto, se ele se enquadrar como empresário, empresário será. O participante, por ser sócio participante, pura e simplesmente não é empresário e, portanto, nessa qualidade não tem como ter sua falência decretada. Mas nada impede que o sócio participante seja concomitantemente também empresário, não porque é sócio participante, mas porque ele, direta e pessoalmente, exerce uma atividade econômica organizada para a produção e circulação de bens e serviços completamente independente da relação
da sociedade em conta de participação. Imaginemos que aquele proprietário do terreno, do meu exemplo hipotético do empreendimento imobiliário, ele também é um empresário. Ele tem uma loja de roupas da qual ele é o proprietário. Então, por exercer essa atividade de compra e venda de roupas, ele é tratado como um empresário. Coincidentemente, era proprietário do imóvel e tornou-se sócio participante desta sociedade, em conta de participação. Então, nesse exemplo, ele é empresário não porque é sócio, mas porque tem sua atividade própria. E nesse caso, pode ter sua falência decretada. Digamos que a loja de roupas está indo de mal a pior, e nesse caso, seus credores pedem sua falência e é acolhido esse pedido no judiciário. Nesse caso, decretada a falência, apura-se todos os seus bens ativos para pagamento do seu passivo na falência. E dentre os ativos que esse sócio participante, porventura, tenha, está a participação na sociedade em conta de participação. Só que isso não quer dizer necessariamente que o ideal seria romper esse contrato desde logo. Porque a construtora não tem nada a ver com isso. A construtora está construindo prédio, está indo bem obrigado, prevê entrega das unidades, recebimento do preço dos imóveis, e obviamente que não teria lógica nenhuma extinguir, dissolver desde logo a sociedade em conta de participação apenas porque um dos sócios participantes teve sua falência decretada. Então, nesse caso, o contrato é tratado da mesma forma que os contratos são tratados, bilaterais são tratados na falência. Uma vez que foi já cumprida a obrigação por parte do participante, só dependendo dos resultados, nesse caso o contrato poderia ser mantido, se do interesse da massa, exatamente para não gerar maiores prejuízos ao falido. Ou, ainda, caso contrário, poderia eventualmente se entender-se no interesse da massa que eventualmente foram assumidas obrigações que não teria como a massa dar continuidade a arcar com as mesmas, poderia se buscar a ruptura do contrato, ou seja, deveria seguir as regras próprias das relações na falência. Por fim, artigo 995, salvo estipulação em contrário, o sócio ostensivo não pode admitir um novo sócio sem consentimento expresso dos demais, exatamente porque isso pode interferir nos próprios resultados da atividade econômica desenvolvida na sociedade em conta de participação. Então, a regra é de que, uma vez constituída a sociedade, o ostensivo não poderia admitir no mesmo negócio outros sócios participantes sem que os atuais concordem. Todavia, essa regra pode ser diferente no caso concreto, porque podem os sócios estipular, definir algo diferente. Artigo 996. Aplica-se à sociedade em conta de participação subsidiariamente no que com ela for compatível disposto para a sociedade simples, e a sua liquidação rege-se pelas normas relativas à prestação de contas na forma da lei processual. Aqui, a primeira parte é o que eu já comentei quando falamos da sociedade em comum, que o legislador previu o tipo societário de sociedade simples, todas as regras gerais de funcionamento das sociedades, e se preocupou nos demais tipos societários só de tratar do que é diferente, porque no que é igual, ele remete para o capítulo do tipo societário, onde tem as regras gerais. Nesse caso, é a sociedade simples. Por isso que, aqui, nesse dispositivo, expressamente prevendo que for compatível e naquilo que não houver expressa previsão no capítulo próprio, busca-se no capítulo da sociedade simples eventuais regras supletivas. E destaco no que for com ela compatível, porque a sociedade simples é uma sociedade personificada, enquanto a em conta de participação não é personificada. E, nesse caso, muitas das regras da sociedade simples não são compatíveis com esta natureza da sociedade em conta de participação. No que diz respeito à liquidação da sociedade em conta de participação, ou seja, vamos dissolver a sociedade, vamos encerrar a sociedade e temos que liquidar, ou seja, transformar os bens em dinheiro, pagar as obrigações dela decorrentes e distribuir eventual saldo entre os sócios. É o processo de liquidação. Como é que isso se faz? Como o contrato de sociedade em conta de participação é tratado como um contrato bilateral, o sócio participante tem um crédito ou um débito perante o sócio ostensivo. Nesse caso, o nosso legislador previu que o cálculo do eventual saldo devedor ou credor numa sociedade em conta de participação é
feito mediante um processo de prestação de contas, um processo de se exigir contas do nosso atual Código de Processo Civil, e não pelas regras específicas de liquidação dos demais tipos societários personificados. Parágrafo único. Havendo mais de um sócio ostensivo, o que é possível, as respectivas contas serão prestadas e julgadas no mesmo processo. Porque se são vários sócios ostensivos, mas de uma mesma sociedade, por mais que tenhamos mais de um sócio ostensivo, a atividade é uma só, e os resultados dela decorrentes, positivos ou negativos, também será um só. E por esta razão que a prestação de contas é una, e por isso no mesmo processo, ou seja, todos os sócios ostensivos deverão prestar juntos as suas contas perante os sócios participantes, exatamente para se apurar eventual saldo credor ou devedor desta relação jurídica existente entre eles. Quanto à sociedade em conta de participação, era isso. Obrigado.